Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Neto Andrade. Esse é mais um vídeo do canal Revolucionários da Nova Era. Então, pessoal, meu convite hoje é para que nós possamos juntos expandirmos nossa consciência com relação aos avatares deste planeta que vieram aqui em diferentes continentes, em diferentes países, para trazer uma mensagem de luz. Mas principalmente os religiosos aqui do Ocidente, eles têm uma visão um pouco depreciativa com relação a esses avatares, porque eles se apegam à passagem em que Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, portanto ninguém vai ao Pai senão por mim. E é nesse ponto que eu quero convidar vocês para ter uma visão um pouco mais expandida desse trabalho de Jesus aqui na Terra, que é um trabalho, o trabalho de Jesus aqui no planeta não é um trabalho apenas para uma região, para um grupo de pessoas seletas, porque Jesus veio para todos. Inclusive quando ele diz que os seguidores deles viriam tanto do Ocidente quanto do Oriente, ou seja, eles vêm de todos os lugares. É porque existe uma rixa, principalmente dos religiosos aqui do Ocidente, com relação aos povos do Oriente, aos muçulmanos e etc. Tem toda uma questão religiosa, interpretativa, que destrói essas pontes. E Jesus veio justamente para construir pontes, não para queimar. Infelizmente, a visão de Jesus, ela é um pouco, vamos dizer assim, um pouco manchada, justamente por conta dos seus seguidores, que tem uma visão sectarista. Então, quem é do Oriente, que apenas tem como fonte as ações daqueles que se dizem cristãos, eles veem o cristianismo como algo não muito bom, mas não por conta de Jesus, mas por conta dos seus seguidores, que se dizem cristãos e que mancham realmente o trabalho, tentam manchar, porque quando o trabalho é de luz, quando o trabalho vem de Deus, por mais que tentam deturpar aquilo que o mensageiro trouxe, não conseguem. Então, assim, quando nós que se dizemos cristãos, deveríamos estar dando exemplo de paz, porque Jesus foi o príncipe da paz, principalmente aqui no Ocidente, houveram muitas guerras, quando eles diziam guerras santas, né? Patrocinados por governantes, por reis, né, que colocavam ali o nome de Deus, o nome de Jesus para patrocinar as guerras. Enfim, isso existe de todos os lugares. Usam a palavra, deturpam a palavra, as escrituras, porque em todos os lugares tem as suas escrituras, né? Tem a sua Bíblia, vamos dizer assim. Tem o Alcorão, assim como tem a Bíblia aqui para nós, que é um compilado de livros. Em outros lugares tem outras escrituras. E assim, se nós formos ver a essência das escrituras, só tem coisa boa. Mas as pessoas conseguem interpretar de maneira deturpada e aí conseguem promover esse sectarismo, essas guerras. Então, os avatares que vieram, como, por exemplo, Siddhartha Gautama, que é o Buda, Mahatma Gandhi, Satya Sai Baba, Maomé, Zoroastro, Krishna, Lao Tzu. Então foram avatares, foram seres iluminados que foram instruídos no plano espiritual a trazer uma mensagem que se adequasse ao perfil psicológico de cada continente, de cada povo, de cada tradição, de cada cultura. Mas se nós observarmos a mensagem, a essência da mensagem é semelhante ao Evangelho de Jesus. Por exemplo, Zoroastro, Zaratustra. Se vocês puderem, dê uma lida na vida de Zaratustra, como que ele começou a obra, a missão, e vejam que o tripé, a base do zoroastrismo, é justamente o que? É cultivar bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Zoroastro também disse: sede amigo para ser amigo dos seus inimigos, para se tornar amigo dos seus inimigos. Vejam aí se não há semelhança.
do que Jesus falou: amai os teus inimigos, os vossos inimigos. Então vejam aí que tem uma similaridade. Ou seja, o que impede de Jesus ter orientado, ter sido mentor de Zoroastro no plano espiritual e ter continuado a inspirar ele quando ele esteve aqui na Terra, já encarnado, e Jesus no plano espiritual? O que impede de Jesus ter sido mentor de Zoroastro? Ou seja, se Jesus foi o mentor de Zoroastro, logo os seguidores de Zoroastro também estão seguindo o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, estão seguindo o evangelho de forma indireta. Porque o que Zoroastro trouxe é o evangelho, sendo que, em outras palavras, de uma forma que se amoldasse ali à cultura daquela época, porque ele veio antes de Jesus, bem antes de Jesus, mas já traz uma mensagem semelhante à que Jesus trouxe. Ou seja, característica de que foi orientado por um mestre como Jesus. E se não por Jesus, mas alguém que veio de Deus, comunhão com Deus, assim como Jesus. Porque vejam bem, quando o Zoroastro andava pelas estepes, se perguntando quem criou o céu, quem criou o sol, a lua, as estrelas, e veio filosofando dessa maneira com relação à criação, apareceu para ele um ser iluminado, um angélico, muito bonito, a qual se intitulou de Boa Mente, né? Ou seja, quem garante que aquele não era o próprio Jesus se manifestando para Zoroastro, né? Dizendo que ele tinha uma missão aqui na Terra, que era trazer realmente a boa nova, como um bom revolucionário de sua era. E imaginem, eu pergunto a vocês, sabem quem foi? Sabem quem foi o perseguidor de Zoroastro? Os sacerdotes, assim como perseguiram Jesus, porque Zoroastro veio para trazer uma mensagem revolucionária. Ele veio dizendo aos sacerdotes que aqueles deuses eram deuses falsos, que eles estavam ali cultuando, porque Deus não precisava de sacrifício de sangue, mas precisava de quê? De boas palavras, bons pensamentos e boas ações. Então, Zoroastro ele foi perseguido pelos sacerdotes, assim como Jesus também foi, assim como tantos outros já foram perseguidos por sacerdotes, pelos religiosos, que nunca estão abertos à boa nova. Eles sempre querem o quê? Se manter ali na zona de conforto, nos seus templos, construídos pelas mãos dos homens, que ali eles recebem as ofertas, os sacrifícios, os dízimos, né? E ali conseguem manter as suas riquezas, né? Tanto que Jesus falou dos vendilhões do templo e foi perseguido por eles. Jesus foi morto, foi perseguido pelos religiosos. Zoroastro também foi perseguido pelos religiosos, os sacerdotes do templo, né? Que quando viram que os negócios deles estavam em risco, porque Zoroastro vinha trazendo uma mensagem libertadora de que Deus estava em nós, Deus está em nós, porque a própria Bíblia diz o seguinte, que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, né? Ou seja, esses templos aí que as pessoas dizem que é a casa de Deus, será que realmente Deus precisa de uma casa para habitar? Será que tudo que existe no universo já não é Deus? Será que Deus não está em nós? Porque Jesus disse que o reino dos céus não seria visível aos olhos, ou seja, não é material, é espiritual. Complementando, ele disse: ele já está em nós, em vós. Ou seja, Deus está em nós. Nós somos deuses em ação aqui na terra, em miniatura, pois nós viemos dele. Então não é errado dizer que nós somos deuses também, porque não sou eu que estou inventando. Jesus disse: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Nós somos Deus, nós somos um fragmento de Deus em ação aqui na terra. Não tem como nós sermos Deus em totalidade, pois Deus é infinito. Deus nunca foi criado e sempre existirá. Mas ele se manifesta aqui na terra através de seus fractais, de suas partes que somos nós.
Somos Deus em ação aqui na Terra. Jesus disse, né? Então, voltando, não é errado eu dizer que os seguidores de Zoroastro, assim como todos os outros avatares que vieram trazendo uma mensagem de luz, também estão seguindo o caminho, a verdade e a vida. Pois quem orientou esses avatares no plano espiritual foi nada mais nada menos que Jesus, ou até outros seres também que existem no universo, que podem ser e são até maiores que Jesus, né? Porque Deus cria de toda a eternidade. Se Deus cria de toda a eternidade, tem seres muito mais antigos e muito mais iluminados que Jesus no universo. Isso é expandir a consciência. Isso não é diminuir Jesus, é enaltecer a magnitude de Deus, né? Porque Jesus não é Deus. Isso também é outra informação. Para mim é um equívoco dizer que Jesus é Deus e não é. Jesus não é Deus em sua plenitude. Jesus, ele é criatura, assim como todos nós, é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Jesus também é. Jesus é o nosso irmão, é o nosso irmão mais velho que veio nos orientar a mandado de Deus, a pedido de Deus. Também não é errado dizer que Jesus é Deus, porque se ele veio de Deus, ele é parte de Deus. Ele é a manifestação de Deus aqui na Terra. Foi o vaso mais cristalino a receber as mensagens de Deus. Ele foi o meio, foi o vaso mais cristalino a qual a mensagem de Deus passou e chegou para nós. Muitos tiveram comunhão com Deus, mas o médium mais fiel, o intérprete mais fiel de Deus na Terra foi Jesus. Muitos tiveram comunhão, mas Jesus foi o mais fiel. Mas Jesus é filho de Deus. Todas as passagens, 90% das passagens na Bíblia, Jesus se refere como filho e Deus como pai. Então, se Jesus, ele disse, por exemplo, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais, está muito claro de que nós somos irmão dele. Ele é mais velho, mas se nós nos esforçarmos em seguir sempre em linha reta e atravessando sempre a porta estreita, nós poderemos chegar ao patamar dele, né? De ser iluminado. Porque o que difere nós de Jesus são as informações que ele tem e as decisões assertivas que ele tomou no meio do caminho até aqui. Porque Jesus é muito mais antigo. Jesus viveu como nós em outros planetas, como seres imperfeitos. Jesus já errou. Isso não é pecado dizer que Jesus errou, porque ele foi criado assim como todos nós. Porque se Jesus fosse criado de maneira diferente, Deus não seria, Deus estaria sendo imparcial. Então não seria Deus. E Deus é perfeito. Sendo perfeito, ele criou todos os filhos da mesma maneira e ama todos da mesma maneira. Só que uns tomam os caminhos mais errados e se distanciam mais daqueles que tomam o caminho certo. E Jesus tomou o caminho certo há bilhões de anos, tanto é que ele participou da criação dessa terra aqui, do planeta Terra. Mas é o nosso irmão. Ele não é Deus em sua plenitude. Ele é parte de Deus. E Deus usa o seu filho para se manifestar nos planetas, para levar a sua mensagem, né? Então, várias passagens mostram que Jesus ele é filho de Deus. Ou seja, por exemplo, quando diz que no dia do fim, ninguém sabe o dia do fim, nem o filho do homem, somente o Pai. Ou seja, se o filho do homem não sabe de alguma coisa, logo ele não é onisciente. Onisciente quer dizer que sabe de tudo. Se ele não é onisciente, ele não é Deus. Deus ele sabe de tudo, ele pode tudo, ele está em todos os lugares. E isso não tira aqui a grandeza de Jesus, não tira a divindade. Jesus é uma divindade. Jesus é o verbo, foi o verbo e continua sendo o verbo de Deus aqui na terra, a ação de Deus aqui na terra. Mas isso também não faz com que ele seja Deus em sua plenitude. Ele é filho de Deus, assim como todos nós somos também. Mas ele é muito mais velho, tem muito mais conhecimento do que nós. E veio para nos ensinar como irmão mais velho, que pega na mão do irmão, né? E Deus sabe de tudo. Tudo que acontece nesse planeta é permissão de Deus, né? Por mais que a gente não entenda muitas vezes os desígnios de Deus, mas tudo acontece
Tudo acontece por uma ordem. Tudo é planejado. Nada, não é um caos como a gente pensa, que é tudo acontece por acaso, uma hora é Deus, uma hora não é. Tudo é permitido por Deus, pois Deus age nesse planeta através de suas leis. Tudo que acontece aqui, tudo que acontece aqui está debaixo das leis de Deus. A gente planta, a gente colhe. Muito embora às vezes não, a gente nunca lembra do que a gente fez em vidas pretéritas. Mas se acontece alguma coisa, dai graça, porque na Bíblia diz em tudo dai graça. Então devemos dar graça em tudo que acontece. Porque nós não sabemos quem fomos nós lá atrás, o que fizemos com o nosso semelhante. Então, através da misericórdia divina, nós estamos aqui para quitar os nossos débitos com o universo. Porque a natureza ela tenta sempre equilibrar as coisas. Ela tenta, todo momento, equilibrar tudo. Então, se há algum débito nosso, por sermos transgressores com o universo, nós temos que voltar aqui para pagar ceitil por ceitil. É assim que foi dito. Agora, se as pessoas não aceitam a reencarnação, vai ficar faltando sempre uma peça no quebra-cabeça, porque elas nunca vão conseguir explicar o porquê de tanta tragédia, assassinato e coisa ruim no mundo, né? Elas não vão conseguir explicar. Só quem tem essa peça do quebra-cabeça sabe explicar e dizer que existe, ó, vidas pretéritas. Estamos colhendo sempre aquilo que nós plantamos. Então nós temos que ter a consciência sempre de que temos que fazer o melhor agora, independente da situação na qual nós estamos. Porque nós não sabemos o prejuízo que nós causamos lá atrás aos nossos semelhantes. Então vamos focar em fazer sempre o melhor, para colhermos lá na frente o melhor. Se todos pensássemos dessa forma, se fôssemos instruídos dessa forma, desde a escolinha, não teríamos soldados no campo de batalha, porque saberíamos que se feríssemos quem está do outro lado da trincheira, estaríamos ferindo a nós mesmos, porque o mal que eu faço a outro, eu estou fazendo a mim. Jesus disse a Pedro, para ele não ferir a orelha daquela pessoa lá. Ele feriu. Jesus curou a orelha e disse: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Não é? Então isso é o que acontece quando nós somos transgressores da lei. A lei de Deus está agindo em todos os lugares. Plantou, vai colher. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, de um convite para expandirmos um pouco mais a consciência, porque Deus não desampara ninguém. Se Ele manda um avatar, um ser de luz, para trazer uma mensagem a um continente, e esse ser traz, claro, ele é produto do meio, ele vai trazer da forma com que ele foi criado, porque existe a situação anímica mediúnica, existe a situação mediúnica, a qual a mensagem vem de Deus como luz para ele, e tem a parte anímica, que é a parte do médium, né? É o meio que ele foi criado, as tradições, e ali vai ter parte do médium na mensagem. Por isso que eu disse que Jesus foi o vaso mais cristalino, porque a mensagem de Deus fluiu através dele, sem nenhuma impureza. Os outros médiums têm impurezas, porque eles não estão no mesmo patamar de Jesus, mas é uma mensagem que dá para se aproveitar e muito, até porque os planejamentos de Deus, quem somos nós para questionar, não é mesmo? Para questionarmos. Então é isso, pessoal. Convite para expandir a consciência com relação aos avatares de outros continentes, porque quem segue esses avatares também está seguindo o caminho, a verdade e a vida, pois quem orientou todos eles pode ter sido muito bem Jesus no plano espiritual. Logo, quem está seguindo eles estão seguindo também a Jesus. Valeu, pessoal, essa é a mensagem de hoje e até o próximo vídeo do canal. Valeu!